Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina, de Maringá, e este é o Urologia Descomplicada. Hoje eu vou falar sobre incontinência urinária na mulher, perda de urina pelas mulheres, né? É um assunto bastante interessante, é uma coisa que comete bastante as mulheres, então é importante a gente esclarecer o que se pode fazer, quais são os tratamentos, como se faz o diagnóstico, como melhorar os sintomas, né? Eu vou focar exclusivamente aqui nas mulheres, porque a incontinência urinária é muito mais comum nas mulheres e tem um mecanismo bem diferente dos homens, né? Que a incontinência nos homens normalmente é causada por cirurgia, então a gente esclarece um outro vídeo, né? Então eu vou falar sobre a incontinência nas mulheres, né? Então, o que é incontinência urinária? É perda urinária involuntária, quando a mulher não quer, certo? Molha a roupa, causa transtornos, então é um problema bastante incômodo, né? Mas felizmente na maioria dos casos tem solução. Então como é que a gente diagnostica a incontinência urinária? Bom, a mulher chega no consultório e fala: doutor, estou perdendo urina. A incidência, né, o tipo de perda de urina varia um pouco, né? Tem mulheres que perdem urina quando fazem esforço, é a chamada incontinência de esforço. Tem mulheres que perdem a urina quando sem a vontade, assim, sem sentir, elas vão ver a roupa está molhada. Às vezes pode acontecer uma vontade de urinar em que ela não consegue chegar no banheiro, né? Então a urina sai antes dela conseguir chegar no banheiro na hora apropriada. Então é a incontinência, né? Dá uma urgência de urinar e antes dela ter as condições de fazer xixi, sai na roupa. Isso daí às vezes incomoda bastante também. Então, a incidência mais ou menos da incontinência urinária pode chegar até a 30%, 60% em mulheres acima dos 60 anos, né? O que causa incontinência? A maioria dos casos, assim, eu vou definir para vocês aqui dois tipos de incontinência, né? Incontinência de esforço e a incontinência causada por contrações da bexiga. Só para vocês terem uma ideia, por que acontece? Então, a bexiga, para ela poder segurar bem a urina, ela precisa de dois mecanismos básicos. Ela precisa poder armazenar a urina e ela precisa conseguir segurar a urina de um modo adequado através do mecanismo do esfíncter, né? Então, a bexiga é um conteúdo oco que vai se dilatando à medida que vai enchendo de urina, né? Então, ela começa pequenininha, vai enchendo de urina, ela vai enchendo e ela tem que conseguir encher a capacidade dela de urina sem causar nenhum transtorno para a mulher, sem dar vontade de urinar e sem vazar nada. Então isso é a chamada complacência, né? A bexiga da mulher normalmente pode variar de 300 a 500 ml de capacidade normal, tá? Então ela tem que conseguir encher adequadamente e o músculo que chama esfíncter, então a uretra, né? Ela é um canalzinho que fica no final da bexiga e que é por onde passa a urina na hora que vai urinar. E existe um músculo ao redor dela. Então, isso aqui é a bexiga, esse aqui é a uretra, e existe o esfíncter que fica ao redor dela, que contrai e fecha o canal e abre quando precisa urinar. Então, quando o problema é do esfíncter, esse músculo não consegue segurar a pressão que a bexiga faz e aí acaba vazando urina. Então essa é a chamada incontinência de esforço. E quando o problema é a bexiga, que a hora que ela está enchendo, ela fica contraindo quando não deve, ela vai fazer a contração na hora errada e vai fazer a urina sair sem a vontade da mulher. Então isso é a chamada incontinência por urgência, normalmente, né? Por contrações da bexiga, que são as chamadas não inibidas, tá? Então o mecanismo que a gente mais conhece é a bexiga por incontinência de esforço, que a mulher fala que quando eu tuço sai urina, quando eu subo escada, quando eu faço um esforço maior sai urina, porque esse músculo é fraco. Então, à medida que ela aumenta a pressão do abdômen, né, quando tosse, aumenta a pressão da barriga. E essa pressão dentro da barriga se transfere para a bexiga, que vai aumentar a pressão lá dentro, e se o músculo não está bem forte, ele vai se relaxar e a urina vai sair quando não deve. Então, essa é a incontinência de esforço. Então, a gente tem basicamente dois mecanismos e os tratamentos também são um pouco diferentes para esses dois mecanismos, tá? Então, quando a mulher chega com a queixa de incontinência, a gente tem que primeiro definir se é a urgência, né? Se é a perda da urina porque a bexiga não está conseguindo segurar a urina e está contraindo fora de hora. Então, normalmente é a queixa da mulher que perde urina. Doutor, eu ouço barulho de água e já dá vontade de ir no banheiro. Às vezes quando eu como uma comida mais apimentada, quando eu como alguma comida mais ácida,
me dá essa vontade de urinar mais forte. Ou então, às vezes, mesmo com alterações de estresse, né? A pessoa está numa fase muito estressante, está tendo muitas preocupações, isso pode se refletir na bexiga e ela pode ter uma piora dessa urgência. Então, tem períodos que eu fico urinando mais vezes, tem período que eu fico urinando menos vezes. Então, existe influência, tá? A obesidade também é uma causa predisponente, porque, como eu falei, a pressão dentro da bexiga causa a perda da urina. Então, se a mulher engorda, aumenta essa pressão lá na bexiga. O peso do corpo vai se acumular ali na bexiga também. Então, a obesidade é uma das causas que podem piorar a incontinência de esforço. Também o número de partos, né? Paciente que teve muitos partos normais, principalmente, mas pode ser cesárea também, machuca a musculatura ali da região do esfíncter, ele pode enfraquecer esse esfíncter, tá? Então, quanto maior o número de partos, maior a chance de ter incontinência. Após a menopausa, essa musculatura e a mucosa ali da vagina, da região da uretra, fica mais fraca, fica menos nutrida e pode piorar também a incontinência. E algumas medicações têm influências também. Então, isso aí você tem que conversar com o seu médico, porque é um número muito grande de medicações que podem causar incontinência. Tá? Cirurgias prévias na região do períneo, né? Região ali da vagina, podem atrapalhar a retirada de útero, cirurgias outras de levantar a bexiga, por exemplo, também pode influenciar isso. Radioterapia, mulheres que tiveram alguma doença, algum câncer nessa região, fizeram radioterapia, também podem ter incontinência. Alguns estudos relacionam o tabagismo, a urgência principalmente, mas inúmeros fatores. Os principais são esses que eu falei. Uma vez a paciente chegando ao consultório e tendo essa queixa de incontinência urinária, você vai fazer alguns exames básicos, né? Principalmente um exame de urina para saber se não tem infecção, né? Às vezes a mulher está com sintomas de incontinência porque está com uma infecção. Você trata a infecção, melhora, então você tem que primeiro descartar a infecção urinária. Às vezes você faz um ultrassom só para ver bexiga, rim, se não tem alguma pedra, alguma coisa que possa estar dando sintomas parecidos com infecção. Com infecção e a perda urinária, tá? Mas o principal exame que a gente faz é o estudo urodinâmico, que pode ser feito em conjunto com o exame vaginal. É um exame importante também, olhar a vagina, ver se a mulher não tem o que se fala bexiga caída, né? Importante saber que bexiga caída não é igual a perda de urina. Às vezes a paciente pode ter a bexiga caída e a cistocele, quando a bexiga ficar saindo da vagina, né? Pode ter a cistocele sem ter incontinência e vice-versa. Pode ter incontinência sem ter cistocele. Então você tem que fazer um exame vaginal, olhar se tem alguma cistocele associada, se tem essa bexiga caída, se tem alguma alteração da mucosa da vagina, se tem alguma cicatriz, alguma cirurgia prévia. E o estudo urodinâmico é um aparelho que você usa, que pode ter no consultório, às vezes nas clínicas dos hospitais. Você coloca uma pequena sonda na bexiga, essa sonda vai ficar ligada no computador, vai encher a bexiga de soro, de solução fisiológica, e o computador vai avaliar a pressão dentro da bexiga, ver se ela está conseguindo segurar a urina sob pressões adequadas, vai também avaliar com que pressão que está acontecendo a perda, né, na hora do exame. O médico pede para a mulher tossir, fazer força e ver se escapa urina. E vai medir a pressão com que escapa urina, né? Então vai saber a força do músculo em conseguir segurar a perda de urina. Quanto mais fraco o músculo, menor a pressão com que a urina sai. E quanto mais forte, maior a pressão, então consequentemente muda um pouco o tratamento. Então tem a incontinência grave, a incontinência moderada e a incontinência leve. Aí o tratamento da incontinência de esforço, né, a incontinência, a perda urinária por alteração do esfíncter, são basicamente dois tipos, né, a cirurgia e as intervenções não cirúrgicas, né. O que você pode fazer sem ser a cirurgia é você fazer fisioterapia, basicamente. São exercícios que a pessoa faz na clínica de fisioterapia, depois é ensinado a fazer em casa, que vai fortalecer essa musculatura do períneo, ali da região da vagina e do esfíncter, para diminuir, aumentar a força dos músculos e diminuir a perda urinária. Tem um resultado bom nos casos de incontinência leve, né? Nos casos de incontinência moderada e mais grave, não tem um resultado tão bom. A reposição de hormônios, principalmente de estrogênio, para melhorar a mucosa da vagina, para deixar ela mais resistente, digamos assim, também ajuda e funciona em alguns casos, né? Emagrecer. Se a mulher tem uma incontinência leve e ela é muito obesa, se ela emagrecer, os estudos mostram que também tem uma melhora da incontinência, porque, como eu falei, diminui o peso, diminui a pressão ali no esfíncter e ela vai conseguir ter uma melhora da incontinência. Então, às vezes, só isso já é o suficiente, tá?
às vezes alterações comportamentais também, né? Ela vai sair de casa, ela gere menos líquido, esvazia a bexiga, quando vai algum lugar que vai ficar muito tempo e está com medo de perder urina, né? Por exemplo, vai na missa ou vai em algum show, alguma coisa assim, ela diminui a ingesta de líquidos, urina antes de sair e manter a bexiga vazia para evitar a perda. Isso aí são medidas que a gente chama comportamentais que pode ajudar. E aí nós temos a cirurgia. Cirurgias são várias, antigamente se fazia várias cirurgias, tinha aquela o pessoal chama de levantar a bexiga, quando a mulher tinha a bexiga caída, que eu falei, e que em alguns casos corrigia a incontinência, mas hoje em dia a cirurgia se resume a uma que chama sling, que é o que as mulheres chamam de a cirurgia da telinha. O médico fala, vou colocar uma telinha. É isso mesmo, né? Você utiliza uma tela sintética, né? Um material, como se fosse um pequeno tecido, que vai melhorar o funcionamento desse músculo, né? Ela chama sling, né? Em inglês sling é tipóia. Tipóia que você usa quando você quebra o braço e você fica com o braço segurando aqui apoiado no pescoço, porque ela dá a volta no braço, então é uma tipóia. E o sling nada mais é do que isso, né? Então o esfíncter, a uretra, está aqui, o esfíncter está aqui, então você coloca essa tela apoiando a uretra, né, o canal da urina, como se fosse uma tipóia. E é isso que vai fazer a melhora da incontinência, porque você coloca esse apoio, essa uretra fica mais estável, impede que ela mexa na hora que ocorra o aumento da pressão abdominal, e isso resolve a incontinência urinária em cerca de 80% dos pacientes tem melhora com a cirurgia de sling, né? É uma cirurgia bastante tranquila, é uma cirurgia que é feita por pequenas incisões ou na vagina ou ali na região da perna, né? Você pode passar ela por dois jeitos, né? Você pode passar ela pelo músculo, pela perna, ou por uma via que a gente chama de transobturatória, né? Ou por uma via que chama retropúbica, que é atrás do osso pubis, né? Mas isso não faz muita diferença para paciente, né? A gente utiliza essas duas técnicas, mas os dois jeitos resolvem. Então, é uma cirurgia que fica, às vezes pode fazer ambulatorial, vai embora no mesmo dia, na maioria dos casos você faz num dia e vai embora no outro, tá? Tem um resultado muito bom, é o que se chama minimamente invasivo, as incisões são bem pequenas, causa muito pouca dor, a recuperação é bem tranquila e tem um resultado muito bom, né? Então não precisa ter medo de, se precisar cirurgia, fazer a cirurgia de sling, que é bem tranquila, tá? Existem algumas complicações, pode acontecer infecção, pode não resolver, pode acontecer o contrário, pode ficar com retenção, segurando muita urina ao invés de ficar com a urina solta, mas isso o urologista consegue resolver com medicações, às vezes pode precisar de novas intervenções, mas não é o comum, mas de um modo geral a cirurgia é bem tranquila. E para os casos de urge-incontinência, naqueles casos em que a bexiga está contraindo fora de hora, é os casos que a gente chama de bexiga hiperativa, né? Que a bexiga está tendo contrações não inibidas. A gente normalmente tem que, a urina tem que se acumular, a bexiga tem que encher e é a gente que determina, né? A mulher que determina quando vai urinar e quando vai esvaziar a bexiga. Em alguns casos, ela esvazia sozinha e isso causa transtorno e perda de urina. Então a gente tem que avaliar, uma boa parte dos casos você consegue melhorar isso com mudanças comportamentais, também como eu falei, esvaziar a bexiga. Em alguns casos, se a mulher nota que isso acontece com ingestão de certos alimentos, por exemplo, de café, de comidas apimentadas, às vezes alimentos ácidos, você pede para ela diminuir esses alimentos e ela consegue melhorar. E uma boa parte dos casos a gente vai tratar com medicação, né? Existem medicações que elas inibem a contração da bexiga, né? Vão diminuir essas contrações da bexiga. E aí a pessoa consegue ter, a bexiga vai conseguir armazenar mais urina sem ter essas contrações e ter uma melhora importante da qualidade de vida. Mas isso tem que ser bem conversado, né? Existem várias medicações, cada medicação tem uma dose que pode ser utilizada, aumentada, diminuída de acordo com a paciente. Então, às vezes você tem que tentar de vários modos para conseguir resolver o problema. Mas é importante saber que tem tratamento em quase todos os casos. Dificilmente a mulher não vai conseguir ter a melhora da perda urinária, né? Os tratamentos menos comuns incluem um negócio chamado biofeedback, que é o uso de eletrodos para medir a contração da bexiga e dos músculos do períneo e poder aprender a mexer, a controlar esses músculos. Existe o uso de botox na bexiga, né? O botox não é utilizado só para
aliviar rugas, ele também pode ser utilizado na bexiga, porque o Botox ele paralisa músculos, né? Por isso que ele é utilizado para melhorar as rugas, ele paralisa a musculatura do rosto e melhora as rugas. Na bexiga você injeta ele dentro da bexiga para paralisar essa musculatura que está contraindo quando não deve. Então, em casos específicos e doenças que não têm resposta com medicações tradicionais, você pode utilizar o Botox também. Não é uma coisa comum, é uma coisa mais de exceção, mas existe também. Tá? Existem marca-passos para a bexiga, né? Você pode fazer um implante de pequenos aparelhinhos que vão fazer estímulos ali na bexiga e tentar inibir essa contração, né? Então, existem em centros especializados, você pode utilizar dessa terapia, tá? E várias outras terapias que ainda são experimentais, mas que a gente tem disponível nos casos mais difíceis, né? Então, não precisa ficar perdendo urina. A mensagem para vocês não é normal perder urina. Certo? A mulher às vezes acha que eu tô velha mesmo, é normal, eu uso o meu absorvente e vou viver assim. Não é bem assim. Em qualquer idade, você tenha 60, 70, 20, 30 anos, em qualquer idade existe tratamento, você pode melhorar a qualidade de vida, não precisa ficar usando absorvente. Tá? Os tratamentos são disponíveis para qualquer um, são bem acessíveis. Tá? Mesmo a cirurgia é bem tranquila, pode ser feita em qualquer idade, e as medicações que a gente usa também podem ser utilizadas por qualquer paciente, então não fique sofrendo, né? Se você tem a perda de urina, não ache que é normal, procure o seu urologista e faça o tratamento e você vai conseguir viver melhor. Então é isso aí, dúvidas vocês perguntem aí nos comentários, vou ficando por aqui, até o próximo.